A igreja ETD, ela está fazendo uma campanha, está realizando o mês de novembro como o mês das missões. E o tema é tempo de guerra, e exatamente fala de Neemias, da restauração do templo, Aleluia, da restauração das portas e dos muros. Então eu quero deixar um texto para a nossa reflexão de hoje, que se encontra lá no livro de Neemias. Neemias 4, o versículo é o 6. Neemias 4, versículo 6. É bem possível que a próxima semana a Rosângela e o Lucas estarem. Glória a Deus. glória, Desesperada para voltar para a igreja. aleluia, Mas tem que cumprir pelo menos 40 dias, né? glória a Jesus, Já 6 ele fez oh 30 dias, glória, aleluia, Glória a Deus. mais 10 dias, completar os 40, e ela já está de retorno, e ele vai começar a frequentar também a casa do Senhor. glória a Deus, E vai que assim, bênção, trazer alegria, inclusive para nós, né, como avós. amém, E eu vejo os pais assim, uma alegria tremenda com a presença desse filho que chegou. Glória a Deus. O Aspar está vivendo como se fosse o primeiro filho dele. aleluia, Ele que faz. Hã? Como se fosse o primeiro. É verdade. A gente fica assim olhando para ele, né? Eu já não via uma criança, seu bebê na família já há bastante tempo. aleluia, A mais nova aí deve estar uns 8 anos, né? E nem mora conosco. Está em Manaus, não mora conosco. Acharam? Neemias 4, versículo 6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobre nós. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Glória a Deus por essa palavra. Como já entendeu que esse versículo quer dizer, todos nós sabemos, e vocês sabem, tanto quanto eu, que o nome de Neemias significa aquele que consola, aquele que conforta. Neemias, ele, na realidade, a vida dele começa em Suzã, no palácio do rei Artaxerxes, onde ele exercia a função de copeiro. Mas a nossa tradução, a nossa língua, no português, a nossa Bíblia não cita, mas no hebraico aparece uma palavra que chama a atenção, dizendo que Neemias, ele era ele não era simplesmente um copeiro, mas devido à confiança
tinha adquirido com o rei Artaxerxes, ele agora é considerado Misbar. Misbar é um conselheiro, é aquele que guarda o selo real, é o homem de confiança que guardava as finanças do rei. Era como se fosse o primeiro-ministro daquele rei, tal o desempenho e a confiança que o rei depositava em Neemias. A função de Neemias era assim tão deslumbrante que muitas vezes, na maioria das vezes, por que não dizer, que Neemias estava mais presente do que a própria rainha junto com o rei, porque era ele que aconselhava o rei. E na hora das refeições, ele era um salvador, era um guarda-costa do rei, porque antes de o rei beber ou comer, essa função foi dada para Neemias. Então, para todo rei que tinha os seus copeiros, mas para que ele não tivesse uma surpresa, porque poderia haver inimigos dentro do palácio para matar o rei, então havia essa função de copeiro dentro do palácio. E Neemias, ele vinha realmente exercendo exemplarmente essa função de um Misbar. Aleluia. Nota que Neemias, eu confundo mesmo. Neemias, na realidade, ele nasceu no cativeiro. Neemias nunca tinha pisado em Jerusalém. Ele sabia que ali era a terra dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes. Mas houve um dia que, quando ele menos esperava, Anani apareceu e traz umas notícias para Neemias. E as notícias que Anani traz para Neemias não eram muito boas. As notícias que ele traz para Neemias causaram uma tristeza profunda em Neemias. Por quê? Porque ele ouviu dizer da boca do próprio povo daquela cidade que o povo não tinha o que comer, que a cidade, por não ter muros e nem porta, era saqueada constantemente, e todos aqueles que eram contra, que queriam salvar algo ainda que eles tinham, eles eram mortos, porque a cidade não tinha mais segurança. Eu vejo uma coisa aqui também tremenda, a preocupação de Neemias, porque ele sabia que uma cidade sem porta não havia mais julgamento, e os juízes não podiam fazer nada, porque era nas portas da cidade que os juízes eles julgavam o povo. A cidade, como não tinha mais porta, ninguém era mais julgado naquela cidade. Então todo mundo fazia o que bem entendia. Não havia segurança nenhuma, porque os muros foram derrubados e as 12 portas foram queimadas. Nabucodonosor, quando ele chegou ali, ele destruiu tudo, aquela cidade virou um entulho, virou um pó. Contanto que Neemias, quando fica sabendo, ele sabia que naquela situação, Jerusalém agora não havia mais louvor naquela cidade, não havia mais adoração, a glória de Deus não existia mais naquele lugar, porque o templo estava em ruínas, e ele queria ver a glória de Deus voltar em Jerusalém. Aleluia. Ele se compadece pelaquela notícia que tinha recebido. Neemias sofre com aquelas notícias. E vem uma pergunta para todos nós, quem sabe Deus hoje está perguntando de cada um de nós. Quando nós recebemos notícias desse tipo, o que é que nós fazemos com elas? Nós fugimos, desprezamos, nos calamos, ou fazemos que não damos importância nenhuma? Com Neemias foi exatamente o contrário.
ele foi tocado de uma maneira tão tremenda que ele sofreu, parece que ele estava sentindo as dores daquele povo. E ele tinha tudo naquele palácio, ele tinha tudo para estar muito bem ali, mas ele cresceu algo dentro dele, nasceu. Eu creio que Deus estava levantando Neemias como um restaurador daquela lá de Jerusalém. Aleluia. Então nós também temos que nos compadecer, ter compaixão daquelas pessoas que quando vêm precisando de ajuda, que trazem umas notícias dessas, e nós viramos as costas, nós desprezamos essas ajudas que muitas vezes as pessoas precisam, e nós precisamos nos espelhar em Neemias, que Neemias ele não rejeitou aquelas más notícias. Então, toda vez que vem uma notícia ruim, eu não sei como você reage diante delas. E a introdução desse sermão, que é da segunda noite, ela diz assim, que todos nós estamos envolvidos e comprometidos com a mais importante obra da nossa vida, Aleluia. que é a construção do reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus é a resposta para todas as mazelas que nos cercam. Satanás, que é o príncipe dos reinos deste mundo, não está satisfeito e tentará impedir-nos de continuarmos, porque sabe que com a chegada do reino de Deus, seu império fatalmente irá falir. Aleluia. O desejo dele é que eu e você possamos desistir da nossa caminhada. Então é isso que como nós queremos construir o reino de Deus, Satanás vem também querer construir o reino deles e não destruindo. A intenção não era de hoje, não era daquele tempo. Já há muito tempo Satanás vinha planejando isso. A intenção que eu vejo, que olhando profundamente essa mensagem, eu vejo que o próprio Satanás, ele tinha interesse de fazer aquele povo sumir. Se o povo de Deus sumisse, o nome de Deus seria apagado da face da terra. Seria só apenas lembrança, porque o povo estava vivendo de lembrança. E Deus não queria que o povo esquecesse dele. Por isso que ele diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aleluia. Ele se refere ao passado. E as lembranças que Deus queria na mente do seu povo, era para que ela não fosse apagada. Uma das estratégias de Satanás para nos deter é a intimidação. Intimidação quer dizer que receio, temor. E ele vai tentar parecer ser maior do que nós. E somos pequenos demais para atender a ação desse inimigo mortal da nossa vida. Ele vai reunir todo o seu exército e todo o seu armamento para vir nos atingir. Mas, e quanto a nós? Será que nós vamos temer essas investidas de Satanás? O que iremos fazer então? Vamos fugir? Vamos nos render? Não, é claro que não. Porque a intimidação, ela rouba toda a nossa convicção, rouba as nossas forças, através exatamente do temor. Ele vem exatamente para acreditar, para a gente acreditar que nós somos pequenos diante dele. Nós vemos um exemplo de Golias com Davi. Simplesmente o povo se intimidou diante de um grande guerreiro, homem de 3 metros de altura. Ninguém se atrevia, porque
todo mundo estava temendo. O próprio Neemias, quando ele ouviu exatamente essa situação que estava em Jerusalém, a Bíblia diz que ele teve uma reação que ele sentou, ele chorou e lamentou. Muitas vezes, Satanás, quando vê a gente nessa posição, o que é que ele fica pensando? Acabei com ele, acabei com a alegria dele, acabei com aquela vontade de fazer a obra. Mas o mesmo texto que diz que Neemias, ele citou, chorou e lamentou, Neemias também teve outra reação. Ele reagiu. Como é que ele reagiu? Ele foi orar, ele foi buscar a Deus, Aleluia. ele jejuou e se levantou. Porque Glória ele a sabia Deus. que não adianta, diante de grandes problemas, não adianta você ficar botando no Facebook, Verdade. não adianta ficarmos colocando no Instagram, não adianta as redes sociais, pedir muitas vezes ajuda de quem nem pode nos ajudar. Neemias, a primeira coisa que ele fez foi exatamente isso. Ele foi orar, ele jejuou, ele foi falar com Deus. Aleluia. Vai vendo que essa notícia que chegou para Neemias foi exatamente no mês de dezembro. No mês de dezembro, quando Neemias ouviu como estava Jerusalém, ele imediatamente foi fazer as suas orações, foi fazer o seu jejum, buscou Deus, se quebrantou, chorou diante do Senhor para que ele se compadecesse daquele povo que estava sofrendo. Aleluia. E você sabe que a oração tem um poder muito grande. Eu aqui já vou saltar lá na frente para dizer que Neemias começou a orar no mês de Quisleu. Quisleu, no nosso calendário, é o mês de dezembro. Aleluia. Ele começou a orar em dezembro. Ele orou dezembro, janeiro, fevereiro. Mas quando chegou março, um dia ele estava se apresentando diante do rei. O rei olhou para ele e viu que ele não era normal, aquele semblante de Neemias. Deus já tinha aberto as portas. Aleluia. Sabe por quê? Por causa da oração. Era o mês de Nisan, exatamente o mês de março. Tem crente que quer receber bênção de Deus e não ora, quer que ela caia do céu. Deus quer ouvir a sua voz, a minha voz. Ele quer saber como é que o que você está sentindo. Você precisa falar para Deus. Deus sabe que você está passando, o que está sentindo sabe, mas Ele quer também que você diga, que você fale. Quem é o pai que não gosta de ouvir o filho? Assim também é Deus. Ele gosta de ouvir os seus filhos, suas filhas. Mas nós queremos receber essas bênçãos assim de graça, sem esforço nenhum. Grandes projetos precisam de um tempo grande de oração, de jejum. E Deus, Ele prepara e cumpre aquilo. Ele não deixa o seu povo desamparado. Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Ele acreditou na oração e ele foi orar. Ele não ficou se lamentando, jogado no chão, chorando. Não, a atitude dele foi totalmente o inverso. Aleluia. Eu creio até que Satanás, quando viu, isso não pode ser. Uma notícia dessa, esse camarada se levanta, mas ele buscou forças em Deus. Não busque força no homem, que você não vai achar. Busque sua força em Deus. Amém, Jesus. Você vê que Neemias, naquele sofrimento, ele estava vivendo num palácio de Suzã. Suzã, até Jerusalém, era em torno de 1.600 quilômetros. Era 2 meses viajando. Neemias estava longe de Jerusalém, mas o coração dele estava perto
de Jerusalém, Aleluia. mais perto ainda de Deus, porque ele acreditava que Deus podia fazer algo muito grande pela aquela cidade santa. Uma cidade que outrora fora um lugar tremendo, a cidade onde deu muitas glórias, onde Davi ganhou batalhas. Ele fez aquela cidade de Jerusalém aumentar 40 vezes o tamanho dela, de tantas terras que ele conquistou. Aleluia. É muito bom os outros, quando chegaram, Salomão também reinou 40 anos naquela cidade, houve paz, mas também Davi já tinha preparado tudo. Ele deixou tudo já preparado para Salomão. É muito fácil a gente receber as coisas, entrega-se de bandeja. Mas Davi também precisou batalhar. A nossa vida espiritual é um campo de batalha. É tempo de guerra, você vai ter guerra. Aleluia. Toda a sua vida enquanto existir aqui na terra. O diabo não vai deixar ninguém em paz. Mesmo ali, Pedro, perto de Jesus, o diabo se andava Pedro. E quem somos nós? Muitas vezes estamos enfraquecidos, achando que está tudo bem, quando devagarzinho, lentamente, Satanás está derrubando as nossas muralhas, as nossas portas estão sendo abertas, as nossas brechas estão sendo expostas para ele. Ele vai entrando. Aqui diz no versículo 4 e 9, que lá em Mateus 11, né? 11 e 12. Tem que orar. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, meu Pai. Vamos ler o que está aqui em Mateus 11 e 12. E diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam deles. A nossa vida temos que ser uma vida de oração. Para fazer violência contra o império das trevas, é preciso, é necessário orarmos. A oração nos agiganta, trazendo o poder do reino até nós. Ela é a oração que movimenta o braço de Deus. Aleluia. Torna realidade os céus entre nós. Há uma afirmação evangélica que vale repetir: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Como construtores e guerreiros do reino, Aleluia. nossa força está nos joelhos e no nosso quarto de oração. Aleluia. Como eu falava há pouco, a oração tinha tanto poder que Neemias nem precisou falar com o rei. O próprio rei tomou iniciativa olhando e disse assim: o que é que se passa no teu semblante? Você anda triste, você não era assim. Aí Neemias, ele faz uma breve oração antes de falar. Olha a importância da oração. Antes de ele comentar com o rei, ele faz uma pequena oração. Você vê que o próprio, as portas Deus abriu para Neemias. O projeto de Deus, os sonhos de Neemias iam se realizar exatamente aqui. Aleluia. Ele precisava da ajuda do rei. E o rei, quando viu aquilo que Neemias falou para ele, o próprio rei foi tocado. Aleluia. Sabe qual foi a situação? O que o rei falou para Neemias? Neemias, passe o tempo que você quiser em Jerusalém. Glória a Deus.
leva empregados, leva dinheiro, leva animais, leva madeira. Neemias leva o que você precisar e leva uma carta para dizer que eu mandei você para lá. Glória a Deus. Você vê como o coração desse homem foi tocado através da oração. Neemias, eu creio até que a Bíblia não fala, mas eu ficaria espantado, ficaria surpreso, porque talvez Neemias nem esperava que aquele fosse o momento de o próprio rei se manifestar e ajudar Neemias. Neemias precisava dessa ajuda. E é exatamente aqui que a oração, ela mostra o seu poder. Ela moveu verdadeiramente o braço de Deus, foi através da oração de Neemias, do jejum de Neemias, do clamor de Neemias. Aleluia, Jesus. O rei não resistiu. Ele foi simplesmente abriu o coração e deu tudo aquilo que Neemias precisava. Você vê, não era só porque Neemias ele tinha um bom conceito por rei, mas eu vejo o agir de Deus aqui nesse momento. É muito poder que a oração tem e que nós não acreditamos e muitas vezes desprezamos a oração porque nós achamos que ela não vai resolver. E aqui Neemias está dando exemplo de um problema tremendo que ele queria resolver, mas ele também talvez nem tivesse coragem de chegar para o rei e comentar. Ele esperou em Deus. E Deus disse: agora, Neemias, se prepara, eu vou tocar o coração do rei. Glória a Jesus. Sabe, Neemias é um homem de oração, um homem que fez a diferença. Você já imaginou se Neemias não tivesse essa compaixão pelos seus irmãos de Jerusalém? Neemias ganhou um livro com o próprio nome dele. Sabe por quê? Porque ele fez a diferença. Ele não ficou acomodado. Ele resolveu ser realmente missionário. Aleluia. Senão Neemias não passaria de um simples copeiro. A Bíblia mal falaria dele, daria uns 3, 5 dias e acabou-se. Ele ganhou um livro. Neemias foi extraordinário naquilo que ele foi fazer em Jerusalém. Aleluia. Porque ele disse: a mão de Deus está comigo. Amém. Amém, Jesus. Continuando. E diz assim que temos que continuar a fazer o que estamos fazendo. E uma das estratégias de Satanás é a distração. Ela vai tentar nos tirar do foco, do objetivo. Não ceda. O que você está fazendo no reino de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Foco é concentração de energia em um alvo. Distração é dissipação de energia fora do alvo. Logo, distração ela se torna inimiga do foco. Focar é você olhar num só ponto, se concentrar num só lugar. O foco, qual era de Neemias? Restaurar os muros e as portas. E ele não permitiu que o inimigo tirasse dele esse foco. Apesar de Neemias saber que ele enfrentaria grandes dificuldades. Eu vejo aqui como construtores e guerreiros do reino de Deus. Todo construtor, ele é um guerreiro. E todo guerreiro é um construtor. Ele é um construtor porque ele constrói vidas, sonhos de pessoas que estão precisando de ajuda. Guerreiro porque ele sabe que forças do inferno irão atrapalhar
o foco dele e as atitudes que ele tomar para construir o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Eu vejo uma coisa também importante em Neemias, que o livro de Neemias ele fala de restauração, de muros, fala da restauração de portas. As portas de Jerusalém estavam todas queimadas. O livro também não fala só de restauração de portas e de muros, mas ele fala da restauração do templo, que era a igreja. Ele fala também da restauração de famílias. Aquelas pessoas estavam vivendo em completa miséria, não tinham mais sonhos, não tinham mais esperando nada. Você sabia que quando Nabucodonosor passou por Jerusalém, ele destruiu aquela cidade, e aquela cidade estava em ruína já há 90 anos, ninguém fazia nada, o povo se acostumou simplesmente com a viver naquela miséria. Geração apareceu e desapareceu, e as ruínas ficaram no mesmo lugar. As pedras, nem os entulhos foram tirados, permaneceram no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque eles não tinham mais foco. Eles não estavam mais interessados em restaurar. Eles viram um problema muito grande se adigando como eles iriam restaurar aquilo. Mas mal eles sabiam. Em 1600 quilômetros dali, tinha um homem orando por aquela cidade. Aleluia! Para Deus restaurar. Quantas vezes você nem sabe que tem pessoas lá distantes, talvez até de outra cidade, de outro bairro, orando por você? Glória a Deus. Verdade. E você às vezes nem sabe. E muitas vezes coisas que o inimigo preparou ciladas na tua vida, elas foram desarmadas pelo poder de Deus, porque alguém estava se portando com você. Glória a Porque Deus. alguém estava orando por você. Aleluia. Glória a Deus. Olha só a situação de Neemias. Neemias, ele vivia muito bem no palácio. Quando ele recebe aquela notícia, o que é que ele tinha que fazer? Ir para Jerusalém. Aí a gente pergunta: Neemias vai largar o conforto do palácio para ajudar Jerusalém? Vai. Neemias vai largar, vai deixar as boas comidas e as bebidas daquele palácio para ajudar o povo de Jerusalém? Vai. Neemias, ele vai deixar o luxo que ele vivia naquele palácio para ir pegar poeira naquela ruína lá em Jerusalém? Vai deixar. Neemias tinha o privilégio de um homem de confiança do rei. E ele vai deixar esse cargo de confiança durante anos que ele adquiriu? Vai. Só com uma finalidade: de ajudar os seus irmãos. Aleluia! Porque o coração de Neemias é um coração diferente. Neemias, ele não é só um construtor de muros e portas, mas ele foi construir sonhos. Ele foi construir um projeto de Deus para aquela cidade. Aleluia! Ele é um guerreiro que vai lutar contra alguns impostores que vão aparecer naquela cidade. Nós vemos que inimigos se levantam como Tobias e Sambalate, que era para ser intercessores, são impositores da obra de Deus. Você sempre vai encontrar, toda vez, aprenda isso, toda vez que você se levantar diante de um grande projeto, muitos impositores vão aparecer na tua vida. Vão dizer para você, vão estimular você a abandonar aquilo que você está querendo fazer na obra de Deus, para você desistir. 90 anos, aquela cidade destruída que precisava simplesmente mudar o panorama, mudar
aquela cidade não poderia mais ficar do jeito que estava. Tinha que reconstruir aquilo que havia sido destruído. Então Neemias, ele tem o foco dele, que é exatamente isso, para ele construir e ir em direção daquela cidade. O caminho é longo, são 2 meses andando, levando madeiras, levando soldados, levando tudo que precisava para reconstruir. Aleluia, Deus. Há um tópico aqui que diz que é Neemias 4,16. Deixa eu pegar esse versículo. Neemias 4,16. Aleluia, Deus. E diz assim: e sucedeu que depois daquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. O texto está dizendo que é necessário compreender que uma grande obra não é trabalho de somente para uma pessoa realizar. Grandes obras precisam de grandes homens, de pessoas dispostas a realmente trabalhar para o reino. Os líderes do reino de Deus precisavam desenvolver habilidades no reconhecimento do trabalho de outros, precisavam aprender a delegar tarefas e a confiar nas pessoas. O trabalho de cada parte é importante. Sem os operários, o trabalho não sai. Sem os vigilantes, o inimigo ganha território. Alguns estarão na linha de frente e estarão na retaguarda, na vigilância, mas todos estarão trabalhando pelo avanço do reino de Deus. Sim, meu Deus. Eu vou juntar o versículo que no início nós lemos, que dizia assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Veja a estratégia de Neemias. Tem que tirar o chapéu para Neemias. Aleluia. Glória a Deus. Olha a estratégia de Neemias. Sabe o que ele fez? Ele pegou todos aqueles homens que estavam dispostos a trabalhar. Ele dividiu em 38 grupos, para cada um ficar perto, fazer a obra que estava destruída perto da sua casa. Olha a estratégia dele. Então, se essa porta aqui está perto da minha casa, vou levar meu vizinho. Até sacerdote entrou no bolo. Todo mundo entrou para trabalhar, para levantar aquele muro. Aleluia. Eles estavam dispostos, eles estavam encorajados por Neemias. Para ele ficou mais fácil, porque eles trabalhavam perto da casa dele, perto das suas famílias. Então, o que é que eles faziam? Uma turma vinha e trazia um muro no sentido horário, aqui até aqui. Eles vinham trabalhando. A outra já vinha trazido o muro de lá para cá. Glória a Quando Deus. chegavam, a fenda da porta já estava preparada. A porta já estava sendo no final trabalhada para levantar e Glória a Deus. estratégia Que bênção. de um copeiro. Que Será bênção. se era dele ou de Deus? Aleluia de Para você ver Deus. que Deus, às vezes a gente nem sabe do que a gente é capaz. Verdade. De modo que não adiantava ter muro e não ter porta e não ter muro.
Então, quando aquilo era restaurado, era fechada uma parte do muro já com a porta em pé, sentada ali. Aleluia. E assim eles foram trabalhando. E no texto que nós lemos aqui no 16, ele diz que eles trabalhavam com uma com colher de pedreiro, mais a espada com a outra. Eita Deus. Um trazia pedras, cimento, areia e a espada na mão. E Aleluia. aqueles que precisavam carregar com as duas, mas a espada estava na cintura. Glória a Deus. E tinha um homem vigilante. Se ele visse o perigo, ele estava com a buzina na mão. Ele tocava a buzina para o povo todo se reunir. Então, eles simplesmente estavam unidos para batalhar contra aquele inimigo que se levantasse Aleluia. contra Jerusalém. Por isso que ele diz aqui no versículo 16, que ele, lendo de novo, sucedeu que desde aquele dia metade dos moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e couraças. Eles estavam todos armados, os escudos e o chefe estava por detrás de toda a casa do vigilante. Estava vigilante com a trombeta ali na mão. Qualquer coisa que viesse de longe, ele já avisava, todo mundo largava, já vinha com suas espadas. Eita Deus. Já estavam preparados. O quarto, vamos trabalhar, estar prontos para a guerra ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu. O versículo 17 e 18 diz que os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo e não saía de perto de Neemias. Porque Neemias também, apesar de estar vigilante ali, mandando a obra, mas eles também estavam de olho nos inimigos. Aleluia. Somos guerreiros construtores ao mesmo tempo. A instrução de Neemias foi que todos teriam que estar com a ferramenta em uma das mãos e a arma na outra mão. É certo que alguns serão melhores em uma das funções que outros, mas nenhum de nós pôde abrir mão da tarefa de construir e guerrear para os inimigos de Deus. Glória a Deus. Na verdade, construir e guerrear são ações de uma única tarefa. Qual é? Expandir o reino. Amém. É preciso conquistar territórios antes de estabelecer o reino. Eles estavam movidos a trabalhar. Mas há uma coisa que eu vejo que tira os empecilhos que toda guerra nós encontramos. Quais esses empecilhos? São 3. É o DDD. Sabe qual é? É o desânimo, a desunião. Verdade. Vai para frente, sempre. A igreja que não uniu, o povo que não é unido, o povo que anda desanimado. E o terceiro D são as dificuldades. E muitas vezes as dificuldades nós não conseguimos superar essas dificuldades. E elas vêm como desânimo na nossa vida, vêm como simplesmente uma água fria jogada, e nós vamos falhar, vamos desistir no meio da caminhada, porque a luta às vezes é grande, e nós achamos que sempre somos pequenos diante de grandes lutas, quando ninguém aqui é pequeno. Aleluia. Ninguém aqui se considera pequeno. Eu me lembro aqui do chuveiro de São Miguel. Sansão estava cego. Lá com os filisteus, cegaram Sansão, e ele estava dentro de um lugar, moendo o trigo, aquela roda, ele empurrando.
não tinha mais cabelo, as forças dele já tinham ido embora. Você sabe que ali precisava de uns 3 bois para empurrar aquela pedra? Olha, sabe o que eu aprendo aqui? Que o crente mais fraco, ele é mais forte do que 3 bois. Eita Deus. Ele sozinho empurrava, ele não tinha força. A força dele já tinha se retirado. Então não se considere fraco. Glória Não deixe o DDD tomar conta da tua vida. Porque se ela vai aparecer em todas as lutas. Não vá pensar que você está livre disso não. O quinto, vamos trabalhar em honra e unidade. É o versículo 19 e 20 que diz: e disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra que nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. O 20: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. A força do reino, ela está na unidade. Aleluia. A unidade é construída pelo ambiente da honra, que é o ambiente do céu. Honra é atribuir valor a outros, demonstrando quanto são preciosos em minha vida e que preciso deles. Unidade é a capacidade de abrir mão de mim mesmo para cooperar com algo coletivo. Glória a Deus. Corporativo, maior do que meus planos pessoais. Separados, vamos deixar brecha para o diabo agir. Juntos, nós iremos atrair Deus para lutar por nós. O texto que nós lemos diz que eles estavam uma porta, era distante de uma para outra. Então, aqueles trabalhadores, eles estavam distantes dos outros. E o sinal que eles tinham para se reunir é exatamente aquela buzina. Porque quando a buzina ela era tocada, todos se juntavam no mesmo lugar. Onde havia perigo, ali eles estavam juntos. Eles estavam separados, longe, mas ao sinal do perigo, quando era para precisar lutar, eles se reuniam numa só unidade. Aleluia. Estavam juntos, eles estavam querendo trabalhar ali, mas um ajudando o outro. Não havia separação, não havia dizer que eu vou na frente, eu vou atrás. Todos estavam presentes, ninguém fugia. E uma coisa, quando eu leio esse texto, eu quero dizer para você também que é assim na nossa casa. Nós temos que viver em unidade na nossa casa, né? Viver em unidade dentro também da igreja, cuidando da casa de Deus, uns ajudando o outro. Uma casa dividida, o diabo entra. Se não houver união dentro de uma família, a mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro. Se não tiver união nesse casamento, essa família fatalmente será destruída. E o que nós aprendemos aqui é que nós temos que ter unidade em tudo na nossa vida. Então, dentro da igreja, dentro da minha casa, eu tenho que ter unidade. Eu tenho que trabalhar junto, eu tenho que estar envolvido em algo que seja coletivo. Essa é a união. Isso chama-se unidade. E o outro diz: vamos ser incansáveis na obra. Mateus 6,33, que diz que procurai primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha esse texto. Aleluia. E estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. É tremendo. Está falando aqui de dinheiro não. Pode até ser. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas, se você buscar, estas coisas serão acrescentadas. Glória a Deus.
Não há tempo a perder. Não podemos vacilar. Nosso inimigo não descansa, não dá trégua. Se você dormir, vai encontrar sua casa arrombada e despertar. Então vamos à obra. A tarefa é grande e tem muita coisa em jogo. À medida que servimos a Deus, Ele cuida das nossas necessidades, provendo para cada uma delas. Então não há por que nos preocuparmos, apenas servimos sabendo que o nosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15:58 diz: a toda obra, tudo que você fizer para o Senhor, para a obra do reino de Deus, o teu trabalho não será em vão, você será recompensado. E uma das coisas para mim ser incansável é que nós temos que estar firmes, nós temos que estar constantes para que o cansaço não venha nos abater. Nós temos que, para não sentirmos esse cansaço, eu estou cansado, inventando desculpas, você tem que estar decidido e ser perseverante na obra. Senão você vai ser cansado o tempo todo. Outra coisa também, você precisa ter convicção. Você precisa ter a postura de quem quer fazer a obra. E quando eu falo convicção, significa determinação. Você está determinado a fazer a obra de Deus? É isso que você vai querer fazer dele? Porque o inimigo vem te atacar de todos os jeitos. Ele vai fazer você desistir de todas as maneiras. Nós não podemos vacilar com o inimigo, não podemos ficar dormindo quando vemos as coisas acontecerem. Eu tenho comigo uma coisa que ninguém vai pôr na minha cabeça para mudar. Eita, Jesus. Sabe o que é? Muita gente que está fazendo a obra de Deus, ele sabe que está sendo, ele está exprimindo. Sabe ou não sabe? Sabe. Sabia que Deus avisa? Você, quando está doente, o teu corpo avisa. Dor de cabeça, tem febre, né? Deus também avisa quando você está estudando. E a gente vai deixando. É por isso que a gente fica cansado. A gente não procura superar essas coisas que vêm acontecendo no dia a dia. É diariamente. A gente vai começando a se afastar da obra de Deus, sabe como? Aos domingos não vem para a igreja. Aí na outra semana também não vem. Isso passa a ser constante. E a gente vai esfriando, a gente deixa de ler a Bíblia, deixa ela de lado, dentro de casa, para ver novela, para ver jogo. Então, para ver o Jornal Nacional. Tem muitas coisas que nós vamos fazendo que vão nos abater, porque nós não estamos procurando realmente ser incansável para fazer a obra. Porque nós não estamos, no fundo, determinados a fazer. Nós só mostramos, em alguns momentos, que a gente quer fazer, mas no fundo Deus conhece o coração de cada um. E Ele sabe que alguns não querem fazer realmente. A conclusão aqui que diz que nós estamos em guerra por nossas famílias, por nossos cônjuges, filhos e filhas, nossos irmãos, irmãs. Se falharmos com ele, com quem eles poderão contar. Então vamos à obra. O Senhor lutará por nós. Ele já nos garantiu plena vitória. Neemias sabia Aleluia. que a força que ele tinha, que a força que vinha dele, não era dele, a força era de Deus, Aleluia. vinha do céu. A obra estava sendo realizada
Porque ele buscava forças em Deus. Ele buscava forças, ele procurava consertar aquilo que estava destruído em Jerusalém para a glória de Deus. Não era para a glória dele, era para a glória de Deus. Deus abriu portas. Ele foi um provedor de recursos para Neemias. Deus despertou o coração do povo em fazer, junto com Neemias, levantar aquelas portas que existiam. Deus livrou o povo da vergonha. Deus deu vitória. Você sabe? Para encerrar, que uma pessoa bem determinada, ele faz toda a diferença. Deus não prometeu para Neemias, dizendo: vai, se apareceu alguém lá para te perturbar, eu vou jogar uma praga nele. Se algum exército levantar contra vocês, eu vou mandar um terremoto. Não foi nada disso. Simplesmente foi oração e a determinação de Deus. Aleluia. Cada um que está aqui pode ter certeza que você pode fazer a diferença em qualquer lugar que você for. Amém, Jesus. Se Deus, se o Espírito de Deus estiver presente na vida de cada um de nós aqui, nós conseguiremos fazer façanhas que até nós mesmos iremos nos surpreender. Então acredite que você é capaz, que você é o Neemias. Aleluia. Que as coisas também não vêm assim, caindo do céu. É preciso buscar Deus. É preciso oração ali, um clamor. Quanto maior e maior difícil for as possibilidades de ganharmos uma guerra, mais nós temos que nos dedicar às orações e nossos clamores. Jejum, a vitória ela vem com os joelhos dobrados. Não é colocando, desabafando em redes sociais, não. Não peça ajuda de quem não pode te ajudar em momentos difíceis da tua vida. O Salmo diz: se não for a Deus, coitado de Jerusalém, né? Já tinha sido destruído. Verdade. Quantas vezes os povos atacaram Jerusalém? Se não fosse Deus fazer coisas tremendas, ela já tinha subido. Você vê o mapa, Jerusalém é um tamanho de uma formiga, mas ninguém hoje conseguiu destruir. Aleluia. Porque todo mundo se levanta, não consegue destruir. A presença de Deus está naquele lugar. A tua casa vai ser também inabalável, pode ser pequena, pode até ser cheia de goteira, não interessa, mas Deus vai estar lá. Aleluia. Pode ser a casa mais humilde, mas Deus vai estar lá. Amém. E ninguém vai poder destruir e mexer com você. Aleluia. O povo de Deus é um povo inabalável. Eu creio, Deus. Creia nisso, que você tem poder de mudar muitas coisas na tua vida e na vida das pessoas. Oh, glória. Neemias ficou famoso porque ele decidiu fazer essa diferença. Ele decidiu ser diferente. Ele decidiu fazer a obra de Deus, porque ele estava simplesmente determinado. Você pode fazer história no teu bairro, no teu estado, na tua igreja. Basta simplesmente determinação, convicção. Adquira essa postura e não perca jamais do que você é capaz de fazer coisas tremendas. Aleluia. Que Deus é contigo, e Deus ele vai estar do teu lado em todas as pelejas. Ele fez assim com nenhum desses atos aqui de vitória de Neemias
Se ele não tivesse Deus ali naquele lugar para ajudar, se Deus não tivesse presente, ele não tinha conseguido nada. Ele ia continuar sendo copeiro, lá na peça, lá no palácio, é seu desconhecido. Mas ele tomou uma atitude que não são todos que tomam. Nem todos querem assumir essa atitude. Tem que ter coragem. Fazer a obra de Deus, a Bíblia diz que até o céu ganha por esforço. Não te esforça não para ver se você vai para lá. É verdade. Tudo na vida é trabalho. Você para se formar no curso superior, você passa 4 anos. O médico leva uns 10 anos. Sei quanto em residência, não sei mais o que. 10 anos. De trabalho, suor, noites mal dormidas. O reino de Deus, ele tem muitos opositores. E o que mais tem é um exército de Satanás querendo impedir. Não só para que a obra não seja realizada, mas não esqueça de um detalhe importante. Que quando ele vem, não vem só para destruir a obra de Deus. Ele vem para destruir a tua família, você. Esteja preparado para os embates dessa vida e para Satanás quando se levantar. Esteja sempre vigilante, como aqueles homens trabalhavam, mas a espada estava na mão. Você está na igreja, mas quando sai, quando chega, quando volta, de madrugada, você está na oração. É a tua arma. Aleluia. Essa é a maior arma que você tem. É a melhor arma do crente conseguir sua vitória. Amém? Aleluia. Termina aí, já está na hora, né? Então vamos ouvir mais um louvor. 27. Glória. Vou colocar o. Glória. Olhe para mim. Deixa eu compor um hino para você. Glória. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Glória. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, o cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade. Mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um Levi. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como assim mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele. Não Jesus, quem trouxe a gente, quem trouxe o vinho, pega na mão dele. Escuta! No mesmo lugar o bom samaritano veio. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estava em suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite divino em suas feridas. E estancou teu sangue e te levantou. Fez a sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído.
está aqui para te levantar. Aleluia. Tremendo, né? Amém? Eu vou orar da bênção apostólica, logo em seguida, ligando a sua casa. Senhor, meu Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa noite tão memorável. Eu te agradeço por esse momento que ouvimos a tua palavra. Eu creio que muitos aqui, Senhor, sentiram como Neemias o desejo, a vontade, a necessidade de ajudar o seu próximo. Senhor, que abra o coração de cada um, Senhor. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Que Jesus. ponha, Senhor, esse Aleluia, amor Jesus. pela tua obra, de fazer, meu Deus, aquilo que é importante, fazendo, Senhor, a nossa ajuda, a nossa colaboração para o teu reino. Aleluia, Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço pela família que nós temos, pelos nossos líderes que nós temos, Aleluia, Deus. pelo teu zelo que tem conosco. Aleluia, Jesus. Pai, que nós possamos, meu Deus, cada dia refletir na tua palavra e dizer muito obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque nós sabemos que nem tudo nos merecemos, mas tu tens nos dado, Senhor, com tanto amor, que é impossível a gente não sentir esse amor. É impossível, meu Deus, a gente não Aleluia, ver o Deus. carinho, o zelo que tu tem por nós, Senhor, o cuidado. Essa noite, meu Deus, tu falou conosco, nós ouvimos a tua Amém, palavra. meu Deus. Nós sairemos daqui, Senhor, com o coração renovado. Meu Deus, que cada os nossos sentimentos sejam hoje restaurados. A nossa vida seja, Senhor, ligada a Ti. E que cada dia, Senhor, nós possamos melhorar cada vez mais. Aleluia. E sermos, Senhor, verdadeiros discípulos Teus. Senhor, abençoa a nossa família, abençoa o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa saúde. Enfim, Senhor, nós só temos que Te agradecer muito mais do que pedir. Porque Te agradecer, Senhor, somente aqueles que têm um coração que também Te ama, que sabem reconhecer o cuidado que Tu tem por nós. Muito obrigado, Senhor. Eu Te peço, Senhor, olha por esse Teu povo, olha por essa igreja, Senhor, por cada família que está aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor. Tu possa, enquanto deles, cuidar, zelar pela família deles também, Senhor, que possa fazer, Senhor, eles sentir de voltar à Tua casa, a necessidade, meu Deus, de estar na Tua presença, de ouvir a Tua palavra. Que Tu possa, Senhor, ajudar também a tirarmos todos esses empecilhos que têm aparecido na nossa vida, que têm nos levado a se distanciar cada vez mais de Ti. Verdade, meu Deus. Tira-nos, Senhor, Sim, meu Pai. todos esses empecilhos, e que Aleluia. nós possamos ver, Senhor, cada vez mais a glória, a Tua glória na nossa vida. E Aleluia, assim que Jesus. nós queremos ser, Senhor, cada vez Aleluia. mais sendo fiel a Ti, Amém. porque Tu já és fiel Amém, a meu nós. Pai. Por isso, meu Deus, nessa noite, eu Te peço uma bênção especial a cada um que aqui veio. Amém, meu Que Pai. Tu possas ter, Senhor, um cuidado cada vez mais, amando as famílias, Aleluia, Jesus. aqueles que aqui se encontram, que vem se entregar, Senhor, o coração a Ti, que vem abrir esse coração, que muitas vezes, Senhor, precisa ser tocado. Sim, meu Pai. E somos tocados quando viemos aqui na Tua casa, porque podemos sentir, Senhor, quando entramos aqui a Tua presença perto de nós. Aleluia. junto a nós. Podemos sentir o Teu Espírito, Senhor, Aleluia, Deus. tocando o nosso coração, fazendo, Senhor, a nossa mente se transformar. Muito obrigado, meu Deus. Eu quero Te agradecer de todo o meu coração por esse momento, por mais esse dia concedido a todos nós aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Estarmos Deus. diante de Ti, porque isso já é um presente Teu, é um milagre, Senhor. Amém, Senhor. E tantas coisas que têm ocorrido, Meu
creio, meu E Pai. tu, mas tu tem guardado o teu povo dessa pandemia, dessa violência. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que tu estás conosco. Que todo dia nós tenhamos a coragem de dizer para ti, Senhor, que nós te amamos e somos gratos por tudo. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. E a única coisa, Senhor, que nós podemos dizer é que nós te amamos e o nosso coração está depositado nas tuas mãos para trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, assim nós queremos te agradecer por essa noite, por mais esse dia da tua presença, por mais essa noite em que nós vivemos algumas horas aqui, mas que foi proveitosa, Senhor, porque podemos, cada um aqui pode sentir, Senhor. Aleluia. Se não foi aqui, vai ser quando ele estiver caminhando para a sua casa, ou chegar na sua casa. Fala conosco, Senhor, a cada minuto, a cada segundo, em qualquer lugar, Senhor, que tu queira. Nós estamos de prontidão, de coração e ouvidos abertos para te atender e te ouvir. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa noite. Nós assim te agradecemos. Amém. Amém. Vamos levar, abrir sua mão, dar a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor do Pai, as consolações, a direção e as promessas, Senhor, hoje e para sempre na sua vida. Se você assim crê, você concordando, diga Amém.